minha vida, Espírito Santo, serve. Porque minha vida para o homem serve, para o trabalho do dia a dia serve, para enricar. Mas eu também quero a minha vida para o reino de Deus, para trazer almas para o reino de Deus. Porque é o reino de Deus que tem vitória, é o reino de Deus que tem futuro, é o reino de Deus aonde eu morarei a minha, a tua vida eternamente. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Muitas vezes nós temos que sair com esse pensamento de casa. Muitas vezes nós cometemos o erro de sair de casa e chegamos aqui e pedimos, Senhor, que o Senhor toque em alguém, use alguém para falar comigo lá na igreja. Chegamos aqui, Senhor, use alguém para falar comigo aqui na igreja. Mas nós não temos pedido ao Senhor para nos usar para falar com alguém. Aleluia! É muito melhor nós sermos usados para abençoar a vida de alguém do que nós pedimos para Deus usar alguém para abençoar a nossa vida. Primeiro é o reino do céu, primeiro é o reino de Deus. E você complementa o reino de Deus, você contribui para o reino de Deus quando você pede a Deus para Ele te usar, quando você se dispõe a ser usado pelo Espírito de Deus. Primeiro, seja usado por Deus, peça para ser usado. Ele fala: buscar primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você está precisando de algo e você tem pedido, mas não tem pedido para ser usado. Busque primeiro ser usado por Deus, que as demais coisas Ele vai completar na minha e na sua vida. Amém, missionário Maico vai estar lendo a palavra em nome do Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar na casa do Senhor, né? Estou muito feliz. Glória a Deus, os irmãos que estão nos ajudando nessa noite, né? Nosso irmão Júnior, fica à vontade nessa noite em nome de Jesus, né? Está aqui também o pregador Adriano. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus, você mora no meu coração, sabe disso, aleluia. Está ali também o nosso irmão Jean. Que Deus abençoe a tua vida, viu, meu irmão? Fica à vontade, a casa é sua em nome de Jesus. Irmãos, abre a tua Bíblia, aleluia, no livro de Levítico, seu capítulo 6. Aleluia. Levítico capítulo 6. Depois de Êxodo, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6, verso 8 a seguir. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. Estarei lendo uns, irmãos lê outro, e assim a gente terminamos a leitura, viu, irmãos? Glória a Deus. Vamos até o verso 13, do 8 até o 13. Amém? Então vamos estar lendo, em nome de Jesus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Aleluia. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois vestirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do altar, para o lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia, irmãos, está aqui a palavra do Senhor, né, a qual se chama, aleluia, o texto, a lei do holocausto, né? Glória a Deus, o título
tem aqui por lei do holocausto. E aqui sabemos que foi uma ordem que veio diretamente de Deus para Moisés, da ordem a Arão, como o texto é lido, né? Para que os sacerdotes pudessem ter responsabilidade com o altar, ter responsabilidade com os sacrifícios, com os holocaustos. E não é diferente, a gente temos também essa responsabilidade de estar colocando o fogo, aleluia, sobre o altar. Aleluias, glória a Deus. E nesta noite eu creio que você e eu somos sacerdotes do Senhor. Como o Senhor fala que Ele nos chamou como um povo adquirido, o Senhor nos deu por sacerdotes, né? Todos nós somos sacerdotes, somos sacerdotisas, porque o Senhor assim nos escolheu. Glória a Deus, aleluias. Deus te chamou, glória a Deus, para pôr fogo no altar. Aleluia. Logo no início do culto, Deus tem falado. Deus começou a colocar, acender ali as brasas do altar. Glória a Deus. Deus tem usado. Eu creio que a campanha que foi feita, aleluia, essa semana, eu creio que não foi em vão. Foi um propósito de Deus querendo acender o altar de novo. Talvez o altar estava apagado, já não tinha mais lenha para poder acender. Mas Deus, Ele colocou a lenha novamente sobre o altar para que você possa acender nessa noite. E o altar, aleluia, glória a Deus, é a sua vida espiritual com Deus. Aleluias, a lenha é o Espírito Santo, glórias. O fogo é o Espírito Santo que está queimando tudo aquilo que não convém de Deus sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos pôr, aleluia, este fogo continuamente, queimar a lenha continuamente através da oração, através da busca espiritual do Senhor. Aleluia. Então é isso que o Senhor deseja de nós, irmãos, que venhamos buscar a Ele continuamente, que os nossos corações venham estar queimando pela presença dEle. Glória a Deus, amém? Vamos estar orando, dando graça por essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, neste momento, Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus, por cada irmão que está aqui presente neste culto. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença, Deus, diariamente, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor, Pai, tem nos privilegiado, ó Pai. Ainda, Senhor, que nós não somos merecedores, mas nós temos a certeza de que o seu Espírito Santo está chamando o teu povo para um íntimo, para um particular. E é por isso, Pai, que nós te glorificamos nesta noite. Oh Senhor, obrigado por esta presença. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o fogo do Espírito Santo venha estar ardendo em nossos corações. Que o seu Espírito Santo venha nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem dito por intermédio dos profetas, por intermédio da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos despertar, ó Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa nos curar nesta noite. Cura, Pai, a nossa visão, que muitas das vezes não enxerga. Muitas das vezes a nossa visão está como uma visão de pardal, que não consegue enxergar o alvo, que não consegue enxergar aquilo que está distante, mas dê-nos uma visão de águia. Oh, aleluia, que venha enxergar o sobrenatural, que venha conhecer o sobrenatural em nome de Jesus, oh Pai. Senhor, é o que eu te peço, Pai, abre os nossos corações para receber este culto, para receber cada louvor e cada palavra que foi falada nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí está, né? A palavra do Senhor. Missionário Mike, eu vejo essa palavra simbolizando nesta noite aquele fogo do altar que não poderia ser apagado, deveria permanecer o tempo todo aceso, simbolizando a nossa vida com Cristo, a nossa vida espiritual com o Senhor. Que independente de onde estivemos, se estivermos no trabalho, na escola, no nosso lazer, no nosso dia a dia, independente de onde estiver, o fogo deverá permanecer aceso para toda a eternidade, até que Cristo venha nos buscar. Amém? Vamos estar ouvindo também com a oportunidade a cooperadora Suzane, em nome de Jesus. Não, a diaconisa aí então está com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus de Israel, aleluia, Deus. Grande Deus, aleluia. Aleluia.
meu rei. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Cumprimento por Deus com a santa paz do Senhor. Amém. Um dia de alegria estar mais uma vez aqui adorando nosso Deus, exaltando Ele porque Ele é digno de honra e glória. Aleluia. Vamos louvar aqui o louvor 63, que isso vai me ajude. Aleluia, Deus. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo que o diz, com seu Salvador, pra sempre ele feliz, vai com ele descansar. Trabalhamos, pois, com zelo e com vigor, constrangindo pelo seu imenso amor. Trabalhamos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Aleluia. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Aleluia. Eis conosco o nosso ensino capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé, invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Aleluia. Eis avante, nada temos que temer, vendo sempre de vencer. Trabalhamos, pois, até o amanhecer, trabalhar aqui, vida. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestido da coraça de Jesus, como servo seu, é filho sim da luz, gloriando-nos em Cristo a sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto a todos salvar. Ou se vamos trabalhar. Acordai,
e santo é o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir também o presidente Marcelo com sua oportunidade. Para também apresentar os irmãos que estão aí nos ajudando nesta noite. Aleluia. 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 Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, como já foi falado, né? Está aí conosco nosso irmão vereador Adriano, o irmão Júnior e o nosso irmão Jean, né? Como é que a igreja vai dizer para eles? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Os irmãos ficam à vontade, a igreja se alegra com cada um deles. Aleluia. Quero deixar uma pequena palavra para a nossa meditação. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. A viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva e como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pega esta palavra e a cada dia venhamos dedicar, estar mais próximo, de ser mais conhecido de Deus e de conhecer mais ao Senhor nosso Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Vamos estar ouvindo também a diaconisa Marli com sua oportunidade nesta noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Aleluia. Deus, aleluia. Grande Deus. Aleluia, Rei da Glória. Deus maravilhoso, Deus de poder. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. Deus de Israel, aleluia. Amém. Salve o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, né? Depois de uma campanha maravilhosa, estarmos aqui. Aleluia. Né? Firme e forte para adorar e louvar o nome santo do nosso Deus. Amém, Jesus. Vou estar entoando louvor. Quero convidar a diaconisa Eliane para estar adorando comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus. Deus, Deus, Deus de Jacó, Deus de Israel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Nós só Deus. temos a agradecer, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vim mudar meu modo de agir, meu jeito de adorar. Todas as vezes te
Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus de Israel, aleluia, meu rei. Oh, aleluia. Deus de Israel. Diaconisa Daniela. Tu és lindo, meu rei. Glória a Deus. Tu és lindo, meu rei. Santo Oh, aleluia. Kaique também vai estar louvando. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Só dizendo para a palavra do Senhor, amém. Aleluia. Vou louvar a Deus com ele, para os irmãos que bem me ajude. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, meu rei. Aleluia. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordar, alto preço eu paguei, foram
de ouvir Kaique, vai estar dando oportunidade para o nosso irmão Júnior, vai estar em sua alegria. Logo após, Kaique vai estar cantando. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia, em nome do Senhor. Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Perdão, pastor Otávio, que alguns sabem, eu moro aqui do lado, né? E às vezes a gente que tem uma igreja diferente, nós gostamos de obedecer à liderança da nossa igreja, né? Às vezes pede para não ir, aí tem que pedir um pastor, a gente participa do corpo de obreiro, aí tem que estar pedindo permissão. E hoje senti meu coração estar aqui, mas Deus promove, né? Hoje Ele nos concedeu essa graça de estarmos aqui juntos, reunidos para louvar o seu nome. Deixa eu ler uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz assim: E imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o leito em que estava deitado, partiu para a sua casa, glorificando a Deus. Amém, Jesus. E todos ficaram perplexos e glorificavam a Deus. Aleluia. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Aleluia. Jesus estava em uma casa e muitos vieram de longe para ouvir o seu ensinamento, ouvir a sua mensagem. E a casa se encheu de muita gente. Então alguns homens, trazendo um homem em uma maca, em um leito, tentavam entrar dentro dessa casa para colocar diante do Senhor Jesus esse homem que se encontrava enfermo. Então, não tendo como entrar, eles tiraram as telhas e desceram este homem pelo telhado para colocar perante o Senhor Jesus aquele que se encontrava enfermo. E Jesus, vendo a ação daqueles homens, olharam para cima e reconheceu a fé daqueles homens, pois foi em coletivo, não foi um homem só. E Jesus, reconhecendo a fé deles, olha para aquele homem que estava doente e diz: Filho, perdoados são os seus pecados. E no momento a casa se tornou num silêncio tão grande, pois fariseus e escribas que estavam no local começaram a murmurar em seus corações, dizendo: Esse blasfema, como é que ele pode curar? Como é que ele pode perdoar pecado? E Jesus, entendendo o que dizia em seus corações, Jesus diz: Saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para curar pecado. Então, naquele momento, Jesus diz, olha para o homem e diz: Filho, toma o teu leito e vai para a sua casa. Primeiro Jesus trata a alma daquele homem. Primeiro Jesus trata os pecados daquele homem, para depois realizar o milagre na vida dele. Jesus reconhece o seu esforço, reconhece a sua fé, pois a multidão não dava para entrar na casa, então descobriu o telhado. Jesus reconhece a fé, Jesus reconhece o esforço daqueles homens, pois não era só um, era mais de um, e fala: Filhos, perdoados são os seus pecados. Se você quer colocar alguém diante de Jesus, para que ele seja curado, libertado, faça esse esforço, porque vale a pena. Faça esse esforço, porque o Senhor vai te honrar, vai olhar para o seu esforço. Coloque diante de Jesus aquele que você quer que seja liberto, aquele que quer ser curado, porque o Senhor vai curar a alma dele e vai curar também a saúde física dele, porque aqui Jesus cura, pastor, duas coisas. Jesus perdoa a alma daquele homem, cura a alma, porque primeiro o que vai para o céu é a minha alma e a tua alma. O que vai para o céu é a minha alma e a tua alma, porque Jesus está interessado em primeiro tratar a sua alma, para depois te curar, porque essa carne física aqui, essa capa, como se diz, vai virar pó, mas a nossa alma vai subir. E o desejo do nosso Deus Todo-Poderoso é tratar a tua alma primeiro, para depois te curar, para depois realizar aquilo que ele precisa ser realizado na sua vida. E quando o Senhor Jesus realiza um milagre sobre a vida daquele homem, toda a casa entra em temor e tremor diante do Todo-Poderoso e diz: Hoje vimos sinais e prodígios. E todos foram para casa cheios. Não vai ser diferente. Hoje você vai para a tua casa cheio. Hoje você vai para a sua casa glorificando a Deus e dizendo: Hoje eu vi sinal de Deus na minha vida. Hoje eu vi sinal de Deus na vida daquele
Todo-Poderoso. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia, José está a palavra, né? Só confirmando, meu Deus, naquilo que eu falei no início. O Senhor primeiro, antes de nós buscarmos, que o Senhor use alguém para nos abençoar, que venhamos buscar priorizar a nossa vida com Deus. Que venhamos buscar priorizar o nosso relacionamento com Deus. O Senhor Jesus, naquela noite, Ele priorizou primeiro a vida espiritual daquele homem. Ele priorizou primeiro perdoar os pecados, o erro daquele homem, para depois sim curar aquela deficiência, aquele problema físico que ele tinha. E Ele quer isso de mim e de você, que nós venhamos buscar primeiro um renovo, uma restituição espiritual. E nosso físico, nossos problemas físicos, o Senhor vai cuidar depois, isso vai ser entregue na mão dele. Mas primeiro, nós que temos que entregar nas mãos dele a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com ele. Amém? Vamos estar ouvindo Kaique louvando ao Senhor. Enquanto isso também vamos estar louvando ao Senhor com nossos dízimos e oferta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és grande, meu rei. Tu és lindo, Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, igreja. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de promessa. Por mais que se passou ali 40 anos, aqueles israelitas rodando naquele deserto, por um momento sequer, nenhum momento sequer, se esqueceu do coração de Deus a promessa que Ele havia feito ao servo dele. Por um momento sequer, jamais se esqueceu o Senhor da promessa que Ele fez àquele povo. Por mais que eu e você tenhamos rodado no deserto, temos passado dificuldades e luta, por nenhum momento sequer tem se esquecido do coração de Deus a promessa que Ele fez para você e para mim. Por mais que você pense que já não vai alcançar mais a resposta, a vitória, mas Ele não se esqueceu. Ele fala nesta noite que Ele é o Deus da promessa, Deus da vitória. E Ele tem promessa para mim e para você. Por mais que você não alcance aquilo que você pensa em alcançar, mas almeje alcançar a maior promessa que Ele deixou para mim e para você, que é morar no céu de glória juntamente com Ele. Amém? Quero estar convidando também o irmão Adriano cá para frente, para estarmos orando e passarmos para a segunda parte, que é a parte da ministração da palavra de Deus. Está pedindo o pastor para estar orando em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vamos orar de uma forma especial também. Aleluia. Eu quero saudar também com a paz do Senhor os nossos irmãos, amigos que estão também assistindo este culto ao vivo, talvez na sua casa ou no seu trabalho. Vocês aí são muito bem-vindos para juntos ouvir a boa palavra de Deus neste momento, em nome de Jesus. A palavra de Deus é viva, ela tem poder para alcançar os corações dos que estão aqui e os corações dos que estão longe. Louvado seja Deus. Vocês aí que estão assistindo a live fazem parte também deste povo que vai morar no céu. Você que até agora está assistindo este culto, é uma certeza que o Espírito Santo também habita nos seus corações. Glórias a Deus. Igreja, estende as mãos na direção do servo do Senhor. Pai bondoso, querido e eterno Deus, neste momento, em conjunto, nós oramos como igreja e te pedimos no nome de Jesus. Pai, uma vez mais, seja com teu filho, Senhor, como o Senhor o trouxe para abençoar as nossas vidas. Pai, já abrimos nossos corações e te pedimos, ó Deus, fale conosco a partir deste momento, como o Senhor tem falado nos louvores. Mas sabemos, ó Deus, que o culto ele só é completo quando, aleluia, a tua palavra é ministrada aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, fale não apenas aquilo que nós almejamos nesta noite a ouvir, porque isso será muito pouco. Fala de acordo com o teu querer, a tua vontade. Dai-nos a tua direção, por intermédio da tua palavra e do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus, poder e glória. Aleluia. Aleluia. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. É um motivo de grande alegria estarmos mais uma vez reunidos em adoração ao Senhor. Certa vez, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio. Amém? Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 13. Eu sou muito grato a Deus pela vida do missionário Mike, que me fez esse maravilhoso convite, juntamente com o seu pastor, o pastor Otávio. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe este ministério. Alguns dias atrás, o missionário Mike também esteve lá no Ministério Assembleia de Deus Semeai, que no momento está sendo dirigida pelo presbítero Genivaldo. O pastor presidente é o pastor Carlos, e que nós sempre estejamos mantendo esta união. Amém? Lucas, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao de número 8. O tema da minha mensagem esta noite, eu diria que a mensagem central desta noite é a necessidade de arrependimento dos pecados. Aleluia. Quem achou diz aleluia. Deus seja louvado. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Naquela ocasião,
Alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Versículo 7. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Versículo 8. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Versículo 9 também. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém? Repita comigo. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Diante do tema desta mensagem, que é a necessidade do arrependimento, eu inicio neste momento contando a vocês uma ilustração, uma história. Em certa cidade havia um evangelista, e esse evangelista ele tinha o costume de chegar em casa, em família, para assim então anunciar a mensagem do evangelho. Como todo evangelista e como toda a igreja faz, ele anunciava a mensagem do arrependimento. Entretanto, havia um homem naquela cidade que sempre estava tentando dar um jeito de fugir dele. Mas ele sempre encontrava aquele homem. Toda vez que ele expunha o evangelho àquele homem, toda vez que ele pregava a palavra para aquele homem, toda vez que ele dizia àquele homem a necessidade do arrependimento, aquele homem, aquele indivíduo resistia fortemente ao evangelista. Ele dizia: olha, homem, eu não tenho de que me arrepender. Eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom trabalhador, eu não tenho de que me arrepender. Mas o evangelista continuou insistindo, e passou-se dias, passou-se semanas, passou-se meses. Certa vez, o evangelista novamente estava com um diálogo com este indivíduo que negava se achar pecador. No decurso da pregação, o evangelista ouviu a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. O Espírito Santo disse para o evangelista: fala para esse indivíduo, fala para esse homem a palavra biscoito. O evangelista ficou meio assim sem entender, e ele questionou o Espírito Santo dentro do seu coração: mas Senhor, por que falar esta palavra biscoito para este homem? Bom, o evangelista, ele obedeceu a voz do Espírito Santo. Ele olhou para aquele indivíduo que dizia que não tinha pecado e que não precisava se arrepender. Aquele evangelista olhou para aquele indivíduo e disse: você diz que não tem pecado, certo? O indivíduo, com um orgulho arrogante, disse: certo, eu não tenho pecado. O evangelista disse: e o biscoito? No momento que aquele indivíduo ouviu a palavra biscoito, foi como se ele tivesse levado uma facada em seu estômago, em seu meio. Aquele indivíduo começou a chorar grandemente, e ele soluçava muito. E o evangelista tentando o acalmar, porque o evangelista também não sabia do que se tratava. Quando aquele indivíduo parou de soluçar, ele contou um pouco da história dele. Ele disse: evangelista, quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha pouca provisão em casa. Então ela pegava os biscoitos e ela colocava no armário e ela trancava com a chave, para que nós não pudéssemos pegar e assim acabar toda a provisão do mês. E ao
no lugar dos meus irmãos, eu ia e pegava a chave, abria a gaveta e comia todos os biscoitos. E certo dia ela chamou todos na sala porque ela queria entender o que estava acontecendo. E eu neguei que tinha sido eu. Eu não somente neguei, eu não somente menti, mas como também eu acusei os meus irmãos. E naquele momento, o evangelista fez o apelo para aquele indivíduo. E ele, soluçando e chorando, ele reconheceu que ele era pecador. Eu confesso, meus irmãos, que esta é uma ilustração simples, que até uma criancinha entende. Mas a moral desta história é que todos pecaram, é que todos precisam da graça de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10 está escrito: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. É diante desta verdade que nós damos prosseguimento à mensagem. Todos nós temos a necessidade de se arrepender. O capítulo de número 12 do Evangelho de Lucas, Jesus ele fala sobre ele dá algumas advertências, ele fala algumas motivações, ele conta a parábola do rico insensato, ele fala acerca das preocupações da vida, ele fala da prontidão para o serviço, ele também diz: olha, eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer fogo. Ele também fala sobre os sinais do tempo. E aí entra o capítulo 13, que nesta ocasião em que Jesus estava dando tais ensinamentos, algumas pessoas chegam até o Senhor Jesus e falam: mestre, Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira, eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes em Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu quero te explicar o porquê que é anunciado a Jesus, alguém chega a Jesus e fala sobre esses dois acontecimentos. O primeiro acontecimento relatado aqui é que Pilatos, que era um homem, segundo a história, e nós podemos ver também na própria Bíblia, que Pilatos ele era um homem comumente mau, ele era um homem sanguinário. E a história diz, embora a Bíblia não deixa muito relato disso, que enquanto alguns homens estavam oferecendo sacrifícios no templo para o Senhor, Pilatos mandou que esses homens fossem executados. Então, o sangue desses indivíduos foram derramados juntamente com o sangue do sacrifício. O segundo ponto que é trazido a Jesus aqui, anunciado a Jesus, é que naquele tempo houve um acidente que uma torre desabou. E que 18 pessoas que estavam debaixo daquela torre, ali perto daquela torre, morreram. Adriano, por que eles trouxeram a Jesus essas duas informações? Para você entender, eu preciso trazer à sua memória João capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Quando Jesus estava passando, ele viu um cego. E quando ele vê esse cego, os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, quem pecou? Este ou os pais dele? Adriano, por quê? Porque os judeus, nem somente os judeus, mas todos daquela época, daquela cultura, eles tinham o pensamento de que o sofrimento era por causa do pecado. Então, se você sofresse alguma calamidade, se viesse sobre você alguma tragédia, era porque você era pecador. Era porque você estava sendo castigado pelo seu pecado. Então é com essa mentalidade que essas pessoas chegam até Jesus. Mas Jesus, ele traz um princípio novo, ele traz um ensinamento novo. Ele fala: vocês pensam que eles morreram, que eles sofreram porque eles eram pecadores? Não. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. É fato que aqueles que morreram eram pecadores. Mas Jesus deixa claro que
não era só por isso que eles morreram. Jesus deixa claro um princípio, que todos igualmente são pecadores. A palavra diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Existe na teologia o chamado pecado original. E o que é o pecado original? O pecado original é o pecado que veio de Adão, passando por todas as gerações. Então, ainda que alguém seja aparentemente bom, ainda que alguém não roube, não mate, não furte, não adultere, ele é pecador. Por quê? Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado original. E é exatamente diante desta verdade que Jesus ele vai contar uma parábola. Ele diz: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la a inutilizar a terra? Então, o primeiro ponto da minha mensagem esta noite é: todas as pessoas precisam arrepender-se dos seus pecados. O segundo ponto da minha mensagem esta noite é: Deus, pela sua paciência, concede a todos os homens o tempo e a oportunidade para o arrependimento. Comumente nós usamos esta parábola da figueira para influenciar os cristãos, os nossos irmãos, a trabalharem na obra do Senhor. E nós até acrescentamos: olha, vocês precisam dar frutos, porque a parábola diz que a figueira que não dá fruto será cortada. Ok, eu não estou aqui fazendo uma proibição que você possa fazer esta aplicação no texto. Porém, eu não posso ocultar de você a verdade primária do texto. O fruto aqui não é o seu trabalho. O fruto aqui não é o seu esforço no reino de Deus. O fruto aqui é o fruto do arrependimento. Adriano, por quê? Porque é isso que o contexto deixa claro. Então contou esta parábola. Quando que ele contou? Quando ele estava falando do arrependimento. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, João Batista, ele está pregando ali no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Só que no momento que João Batista está pregando, chegam os fariseus e chegam os saduceus, que eram religiosos da época. Quando João Batista vê os saduceus, os fariseus, João Batista muda um pouco a mensagem. Ele traz uma mensagem, podemos assim dizer, uma mensagem mais dura. Ele diz: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que virá? Aí João Batista continua: produzem fruto de arrependimento. É com esta mesma lente, que nós devemos ler Lucas capítulo 13. É o fruto de arrependimento. É comum que nós queremos dar frutos no reino de Deus, mas o principal fruto que não pode faltar na minha e na sua vida é o fruto do arrependimento. E o que me encanta nesta parábola é que Jesus diz na parábola que o dono da vinha veio para cortar a figueira, porque a figueira estava há 3 anos e não tinha produzido fruto, que nós entendemos como fruto de arrependimento. Só que a Bíblia fala que o jardineiro, ou seja, aquele que cuidava da figueira, ele intercedeu para aquela figueira. Então ele falou: olha, vamos fazer um acordo aqui. Vamos fazer um acordo, vamos ficar mais 1 ano com ela. Se ela produzir, ok. Mas se ela não produzir, a gente vai cortar ela. E aqui entra o coração da minha mensagem esta noite. O coração da minha mensagem. Deus, Ele está sendo paciente com todos nós. Mas não somente Ele está sendo paciente com um grupo de pessoas. Deus está sendo paciente com o mundo. Deus está sendo paciente com a igreja. Ele está sendo paciente até que nós produzamos fruto de arrependimento. Alguns estudiosos dizem que esta figueira, a princípio, ela simboliza Israel. É verdade.
Mas aqui há um princípio por trás que se aplicam a todas as pessoas, que é o princípio de que Deus dá oportunidade para o arrependimento. Eu tenho algumas referências dentro da Bíblia de Deus dando tempo suficiente para as pessoas se arrependerem. Por exemplo, Deus deu tempo suficiente para Judá se arrepender. Em Jeremias capítulo 25, versículo 3, olha o que o profeta disse: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Quando você lê o Antigo Testamento, que você vê o cativeiro de Israel e de Judá, que eram dois reinos distintos, embora eram o povo de Deus. Muitas pessoas até acusam Deus de ser um Deus mau, de ser um Deus sanguinário, mas essas pessoas não se atentaram ao ponto de que Deus deu muito tempo. O profeta Jeremias pregou 23 anos. Você imagina pregar 23 anos? 23 anos não é 23 dias, não é 23 semanas, nem tampouco 23 meses. São 23 anos pregando a mesma palavra, a mesma mensagem: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E as pessoas não se arrependerem. Isso é muito duro. Um grande pregador chamado George Whitefield, ele era um pastor e um grande evangelista, e toda semana na igreja dele ele pregava sobre o novo nascimento. E ele pregava sobre o novo nascimento, até que um dia uma ovelha ficou incomodada e chegou para Whitefield e disse: Whitefield, quando é que você vai parar com essa mensagem? A gente já está cansado. Aí o Whitefield olhou para aquela ovelha e disse: eu vou parar de pregar quando vocês nascerem de novo. Ou seja, Deus, ele é aquele que insiste. Deus, ele é aquele que é paciente. Deus não tarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele está sendo paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está escrito que ele está sendo paciente conosco. A outra referência que eu trouxe foi o profeta Jonas. Deus deu tempo suficiente para a cidade de Nínive se arrepender, assim como esta figueira teve mais um tempo. O profeta Jonas pregou uma mensagem, um sermão, que no original são somente 3 palavras mesmo, mas traduzido para o português são mais de 3 palavras. Ele dizia: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Esta é a mensagem. Olha a estratégia de Deus. Deus, ele deu 40 dias após a mensagem para Nínive se arrepender. 40 dias foi o tempo que Deus deu a Nínive. Outra referência também, o Senhor Jesus, ele deu tempo para uma mulher da igreja de Tiatira arrepender-se da imoralidade sexual. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 23 está escrito: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quis se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Essas são as palavras de Jesus. Ele está dizendo para a igreja de Tiatira: eu dei tempo para alguns aí se arrependerem e eles não se arrependeram. Então eu vou trazer o meu juízo sobre eles. E aqui entra o terceiro ponto da mensagem, eu já estou encerrando. Todos os que não se arrependerem perecerão. Jesus disse: todos os que não se arrependerem perecerão. A palavra perecer aqui é a mesma palavra que morte, porém trata-se de algo mais profundo, não somente uma morte física. Jesus, ele está falando de uma morte eterna, que é o sofrimento no inferno, e posteriormente será o sofrimento no lago de fogo, a eterna separação de Deus.
Jesus usou essa palavra perecer em vários momentos no Novo Testamento, dentro dos Evangelhos. Eu quero citar 2 momentos. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus usa essa mesma palavra perecer. Ele diz: não temam aos homens, porque os homens podem matar o corpo, mas eles não sabem o que fazer com a alma. Mas, porém, temam a Deus, porque Ele pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecer no inferno. Em João capítulo 3, versículo 16, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Então, aonde não houver arrependimento, haverá morte. Aonde não houver arrependimento, haverá juízo de Deus. A falta de arrependimento não leva meramente à morte física somente. Trata-se de uma morte eterna, onde haverá eterna separação de Deus. Eu entro aqui para o 4º e último ponto da minha mensagem. Quando há o arrependimento, ao invés de morte, acontece um avivamento. Foi exatamente isso que aconteceu em Nínive. Observe que a mulher de Apocalipse, capítulo 2, ouviu a mensagem e não se arrependeu, e iria vir sobre ela o juízo. Mas observe que na cidade de Nínive eles receberam uma mensagem, que aparentemente uma mensagem dura, mas a postura deles moveu o coração de Deus. Aleluia. Como nós nos comportamos diante da mensagem do arrependimento, diante da mensagem do Evangelho, vai dizer aonde vamos passar a nossa eternidade. E houve um avivamento. Nós estamos vivendo em um tempo que a igreja de Jesus precisa de um avivamento. Que o mundo, que a nossa cidade precisa de um avivamento. Mas não existe avivamento sem um arrependimento genuíno. Como aquele homem do biscoito, precisamos nos arrepender. E eu faço uma pergunta para você, encerrando a minha mensagem esta noite. Você precisa se arrepender diante de Deus dos seus pecados. Mesmo estando na igreja, nós precisamos nos arrepender. Martinho Lutero, reformador, ele disse: a vida cristã é uma vida de arrependimento diário. E Martinho Lutero também ele dizia que o nosso pecado é como a barba. A gente tira, mas ele volta a nascer. Então nós precisamos nos arrepender de novo. Arrependimento. Foi exatamente o que aconteceu com a cidade de Nínive, que após receberem a advertência divina, arrependeu-se e experimentou um grande avivamento. E João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 10: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mas aqueles que ouvirem a mensagem e se arrependerem, experimentarão de Deus um avivamento em sua casa, um avivamento em sua família, um avivamento em seu bairro, um avivamento em sua cidade. A mensagem esta noite, irmãos, é uma mensagem para pensarmos, ponderarmos, refletirmos mais sobre arrependimento. E Jesus contou uma parábola dizendo, ele disse a parábola da figueira, que era infrutífera, porque não produzia o fruto do arrependimento. Eu te convido a orar comigo agora para encerrar esta mensagem. Eu peço que você tenha a sua intimidade com Deus, peça perdão a Ele neste momento. Se você tem algo, com certeza todos nós temos, que nós cheguemos diante de Deus com o coração arrependido e sincero. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós estamos diante, Pai, da Tua mensagem nesta noite. E nós te agradecemos por este tempo precioso. Nós pedimos que o Teu Espírito gere em nós a cada dia arrependimento sincero. Nós queremos, assim como a cidade de Nínive, Senhor, experimentar o arrependimento, o avivamento verdadeiro. Senhor, obrigado, Pai, que esta mensagem esteja no coração de cada uma dessas ovelhas. Que a paz do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada uma
uma delas em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo ela para quem é de direito. Aleluia, glória a Deus. Aí está a palavra do Senhor para os nossos corações. Eu espero que nesse momento você possa ter pegado e ouvido, não só ouvido, mas guardado no teu coração a palavra que foi direcionada. Essa palavra foi direcionada diretamente a corações que estavam precisando ouvir nesta noite. Amém? Também quero estar agradecendo a minha oportunidade, agradecendo também os irmãos que vieram hoje nos ajudar, o irmão Adriano, o irmão Júnior, o irmão Jean, que possam estar voltando assim que for possível, estaremos aqui de braços abertos para receber. Amém? Quero estar passando para o pastor, está encerrando em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Que bênção, né, irmãos? Que privilégio nosso de ouvir a palavra do nosso Salvador. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida do nosso irmão de uma forma extraordinária, de forma tremenda, para estar abençoando vidas em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja sempre contigo nessa caminhada, em meio às lutas, pelejas, porque a verdade é, não existe uma vida de um homem ou uma mulher de Deus sendo só facilidade. Não, há muitas lutas, mas em cada uma delas também nós crescemos, adquirimos aprendizados, experiências com a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bênção ouvir e receber de Deus uma palavra de conforto, reforça aquilo que já foi falado, aumenta a nossa fé, porque meditando nessa palavra, veio ao meu espírito que no correr da semana, na campanha, eu cheguei a trazer um momento para a igreja, que a oração que Deus responde, a oração que Deus libera, uma palavra ao teu favor, é somente quando você arrepende dos seus pecados. Não tem ação de volta de oração, se a oração antes não tiver arrependimento. Quem lembra que foi falado isso aqui? Quando Deus ouve e vê você orando de coração, quebrantando a alma, o espírito diante dele, pedindo perdão, arrependendo dos seus atos, aí há a resposta do céu. Louvado seja Deus. É por isso que o nosso Deus, ele não responde a oração feita, buscando palavras bonitas, às vezes em voz alta no microfone, para atrair, para chamar a atenção da igreja. Deus não responde essas orações. Deus responde uma oração que ela vem do coração, primeiro reconhecendo que somos pecadores e reconhecendo que de lá vai vir misericórdia, porque Deus é bom, Deus é amor. Louvado seja Deus. Que seria de nós se Deus não nos desse esse tempo, né, irmãos, para arrependermos. É lógico que verdade é, nós não vamos também relaxar, achar que o tempo é o que bem temos, porque a qualquer momento Jesus volta. Então, o dia do arrependimento é hoje, é já. Não podemos fazer planos, porque a vinda de Cristo é iminente. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer também o nosso presbítero Romário, que está aí fazendo este culto, essa live, esse culto ao vivo, para abençoar vidas. E eu creio que vidas estão sendo encontradas, alcançadas pelo Espírito Santo nesta noite. Que Deus em Cristo abençoe nosso presbítero Romário, e abençoe cada pessoa que está acompanhando essa live. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos colocando de pé para agradecer a Deus pelo culto. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, uma vez mais, nós pedimos a permissão para que possamos entrar na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Pai, a primeira parte da minha oração é uma oração de gratidão. Eu quero Te louvar, Te agradecer, Senhor, sou grato a Ti, pelo Senhor uma vez mais nos dar a Tua revelação, por intermédio da Tua palavra,
por intermédio do teu Espírito Santo e do teu servo, que foi boca do Senhor neste lugar, que foi um instrumento em tuas mãos para nos despertar, para fortalecer a nossa fé por intermédio da tua palavra. Ó Deus, passamos aqui uma semana buscando a tua face, e hoje, ó Deus, uma vez mais, o Senhor trouxe o teu Filho e falou uma vez mais conosco e nos fortaleceu sobre aquilo que o Senhor também havia falado conosco aqui na semana. Tu és Deus que vela, o Senhor cuida do teu povo. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar um pouco mais. Se porventura alguma área em nós que ainda nós não visitamos ainda, alguma área que precisamos arrependermos de alguma coisa, pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor Jesus vai vir buscar um povo lavado, remido pelo sangue dele. Ele vai vir buscar um povo que veste vestes limpas, vestes claras. Não pode compartilhar, não pode dividir, aleluia, o tempo. Essa vestimenta não pode se misturar com as sujeiras deste mundo. A verdade é essa. Diante de tantas falhas, Senhor, nós te pedimos perdão e pedimos a tua misericórdia e graça para que possamos fazer parte do povo que vai ser arrebatado e encontrar com o nosso Senhor nos ares. No nome do Senhor Jesus. Pai, te pedimos agora também, em nome do Senhor, leva-nos para os nossos lares em paz. Que o teu povo possa ser conduzido, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe e nos leva. Dá-nos uma boa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe.